Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 15 de novembro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Seja muito bem-vindo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Você deu o play nesse vídeo e eu sugiro para você que assista até o final e nesse momento todo você separe esse momento de vídeo como um louvor e adoração ao Senhor, em que você vai ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, e eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai trabalhar na sua vida aquilo que Ele quiser. Por isso também a gente deixa os 3 links, aqueles clássicos, 3 links com canções que você pode acompanhar, cantar junto, meditar nas letras, mas para que você possa adorar o Senhor com música. Também na descrição do vídeo a gente vai deixar o link da nossa página no Facebook. Se você quiser entrar em contato conosco, clica lá, fala com a gente pelo Messenger que a gente te responde o mais breve possível. Ok? Vamos meditar na palavra do Senhor. Dessa vez, nós vamos falar sobre o que Deus valoriza. Por quê? Porque Deus valoriza determinadas coisas. Assim como cada um de nós tem o seu sistema de valores, coisas que a gente valoriza, Deus também valoriza certas coisas. E vale a pena a gente pensar, meditar um pouquinho a respeito do que é que Deus valoriza. Uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente pergunta para as pessoas o que elas mais valorizam na vida é saber que cada uma valoriza uma coisa, um conjunto de coisas. Então tem gente que pode valorizar o trabalho, tem gente que pode valorizar a família, tem gente que valoriza a vitória do seu time de futebol, enfim, pode ser uma enormidade de coisas que uma pessoa pode valorizar, um grupo de pessoas pode valorizar. E aí, quando a gente fala daquilo que Deus valoriza, nós como discípulos do Senhor Jesus, alinhamos o nosso conjunto de valores com aquilo que Ele valoriza, que são os valores do reino de Deus, para que a gente possa seguir o Senhor Jesus e viver as realidades do reino de Deus de forma mais viva e de forma mais próxima aos passos de Jesus. Para a gente falar sobre aquilo que Deus valoriza, eu quero convidar você a ler comigo o texto de Provérbios 16:32. E Provérbios 16:32 diz assim: É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Antes de a gente continuar, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Deus, meu Pai, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos saber aquilo que o Senhor valoriza. E sabendo de coisas que o Senhor valoriza, nós queremos alinhar a nossa mente e o nosso coração para valorizarmos as mesmas coisas que o Senhor valoriza, para valorizarmos aquilo que faz parte do Teu reino. É no nome santo de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus queridos, antes de a gente pensar naquilo que o texto tem a nos dizer, a gente pode pensar em coisas que a nossa sociedade, nós como sociedade valorizamos. Né? A sociedade brasileira, a sociedade ocidental, ocidentalizada, o que a gente valoriza? A gente valoriza, por exemplo, força. Né? Se você vê esse bracinho aí mostrando os músculos, isso é uma coisa que as pessoas valorizam. Elas valorizam a beleza, que é o caso do desenho dessa moça. Elas valorizam o sucesso, que está aí representado por esse troféu. Elas valorizam isso, elas valorizam a força, a ousadia, a beleza, o sucesso. E a gente vê muito disso porque salões de beleza crescem por
todo o país, porque as pessoas querem ficar cada vez mais bonitas, mais arrumadas, para serem mais admiradas. As academias crescem também, os caras querem ficar bombados, as meninas querem ficar saradinhas, e tudo isso faz parte de um conjunto de valores que a nossa sociedade tem. Alguma coisa de errado em se exercitar, em ir para a academia, em se embelezar? Nada. Mas isso também mostra o quanto essas coisas, o quanto a vida das pessoas gira em torno dessas coisas. A gente lê muito, eu leio muito, e percebo que a questão do sucesso profissional, do conseguir mais realizações de acordo com o que as pessoas pensam que são realizações, subir na carreira, conseguir uma renda maior, tudo isso está ligado com aquilo que as pessoas chamam de sucesso. E isso também tem um monte de gente nas redes sociais que estão aí trabalhando para isso. Elas entenderam que isso faz parte de um mercado que cresce, em como as pessoas podem ter mais sucesso na sua carreira, mais dinheiro, mais visibilidade. Visibilidade, inclusive, é uma coisa que as pessoas procuram. E elas procuram isso em coisas simples, como um Instagram, um Face, outras redes sociais, em que elas querem a aprovação das pessoas nos cliques, nas curtidas, nos compartilhamentos. Se a pessoa ela tem muitas curtidas, ela fica feliz, se não, ela se sente rejeitada. O padrão aqui na nossa sociedade de se sentir amado ou rejeitado, muitas vezes está ligado com como as pessoas reagem às suas postagens na rede social, a ponto de tem gente que é viciado em Facebook, Instagram, outras redes sociais, por um motivo muito simples, porque é viciado em likes, né? Precisa, tem necessidade de que as pessoas deem a sua curtida, compartilhem, comentem, para que elas se sintam amadas. O padrão que faz com que algumas pessoas na nossa sociedade sejam amadas é justamente o fato de elas terem muitas curtidas nas suas redes sociais. Esse é o padrão, ou esses são alguns dos padrões que a nossa sociedade valoriza. Mas vamos voltar àquilo que o texto diz. O texto diz que é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Deus valoriza a paciência. Olha que interessante. O herói de guerra era o camarada que, quando chegava na sua cidade, na sua aldeia, na capital do reino, ele era aclamado pelas pessoas. As pessoas faziam música para ele. Ele era um exemplo de sucesso, um modelo que os meninos, as meninas, a sociedade queria copiar. E aí, quando a gente pensa em casos como esse, o Senhor Deus revela nesse texto de Provérbios 16:32 que ser herói de guerra não é melhor do que ter paciência. E isso é muito interessante, porque então o Deus de todo o universo está dizendo que ter paciência ainda é melhor do que ser um herói. Quando a gente fala de paciência nesse texto, nós não estamos falando simplesmente da capacidade de esperar por algo, mas a palavra paciência, nesse caso, ela revela a qualidade de um indivíduo de não se irar de forma tão rápida. Ele é lento para se irar, ele é lento para ficar nervoso, vamos dizer assim. E, portanto, é esse tipo de paciência que Deus está valorizando. O camarada que não é estopim curto, o camarada que não vive a vida no sentido do bateu, levou. É esse o sentido em que o texto está falando de paciência. O cara que é lento em se irar, que não vive explodindo na cara das pessoas, que não vive no agora é preto no branco, bateu, levou, aqui comigo é assim.
Esse camarada que não faz desse jeito, que se ira muito lá para frente, precisa de muito para deixar o camarada nervoso, esse é o perfil que Deus procura nos seus adoradores, nos seus discípulos. E por falar em discípulo, a gente precisa então entender como é que Jesus agia nesse sentido da paciência. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer em 1 de Pedro 2,23. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. O apóstolo Pedro, que andou tão perto de Jesus, está dizendo que com Jesus não era na política do bateu, levou. Com Jesus, ele era insultado e ele não revidava com insultos. Ele era maltratado e ele não fazia ameaças. Ele era o Filho de Deus e ele não chegava para as pessoas e falava assim, você sabe com quem você está falando? É muito interessante, porque ele não fazia isso. A política do bateu, levou não era uma coisa que Jesus fazia. Por quê? Porque ele era tardio, lento em ficar nervoso, em se irar, em explodir na cara das pessoas. Com certeza Jesus não era pavio curto. E quando a gente pensa naquilo que Jesus fazia, qual que é um dos grandes problemas? O que eu já cheguei a ouvir? Por que as pessoas tinham que viver na pegada do bateu, levou? Porque elas não queriam engolir sapo. Né? Ou seja, não queriam ficar com o desaforo para si. Então, para não ficar com desaforo, eles devolviam o desaforo. Realmente, a Bíblia nunca vai dizer para a gente ficar com o desaforo e engolir sapo, né? E nem Jesus engolia sapo. Jesus não ficava, guardava o desaforo para ele e ia embora para casa. O texto não vai dizer isso. O texto vai dizer que ele não respondia, ele não revidava a altura, ele não era do bateu, levou, ele não era do fato de ficar ameaçando as pessoas quando ele não gostava das coisas, mas o que ele fazia com o desaforo dele? O que ele fazia com aquele sapo que ele era convidado a engolir? Ele engolia esse sapo? Não, ele não engolia. É para a gente engolir sapo? Não, também não é para a gente engolir. Sabe o que acontece com as pessoas que pensam que em nome de Jesus elas têm que engolir sapo? Elas não vão revidar, elas não vão fazer ameaças, elas não vão responder à altura, mas elas vão engolir esse sapo. E na hora que elas engolirem esse sapo vai ficar fermentando na alma delas, até um momento em que elas vão explodir. Pode demorar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10, não importa. Um dia alguma coisa vai ligar e essa pessoa vai explodir na cara de alguém. Ou seja, engolir sapo só vai fazer com que o sapo apodreça a alma da gente. O que é que Jesus fazia? Vamos voltar aqui ao texto. Mas, logo no finalzinho, se entregava àquele que julga retamente. A quem que Pedro está se referindo? Pedro está se referindo a Deus Pai. O Pai julga retamente. E o que é que Jesus fazia? Ele pegava esses desaforos, ele pegava esses insultos e ele colocava diante de Deus. A tal ponto que não ficava com ele, ficava nas mãos de Deus. Os nossos insultos, quando a gente é magoado, quando a gente é injustiçado, quando a gente recebe um desaforo, o que a gente precisa fazer? A gente vai ficar chateado? Claro que vai ficar chateado, porque a gente tem sentimentos, né? Eu nunca vou pedir para você não ficar chateado quando você receber um desaforo, um insulto. Mas o que a gente precisa fazer? Uma vez chateado, triste, magoado, a gente chega diante de Deus, o Pai, e conta para Ele. Conta para Ele sobre os insultos, sobre a pessoa. Deposita no altar de Deus a sua inconformidade, aquilo que você tem a dizer, e coloca essa mágoa, esse insulto diante de Deus e deixa que Deus cuide dessas coisas. Não tente fazer justiça com as próprias mãos. Coloca isso nas mãos de Deus. Deixa Ele tomar atitude, porque Ele é justo juiz.
A outra coisa como discípulos de Jesus é seguir os passos dele. Olha só o que Jesus diz em Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ser manso está muito ligado com esse fato de ser lento em ficar irado, em ficar bravo. Por isso, o convite de Jesus para nós é: toma o jugo, toma o seu jugo, toma o jugo de Jesus, aliás, e segue. O que ele está querendo dizer com jugo? Jugo é a canga que põe no pescoço do boi para ele seguir com a carroça. Quando a gente está falando de jugo aqui, ele está se remetendo a uma coisa que o pessoal da agricultura da época dele fazia. E o que fazia? Colocava a canga, era uma canga dupla, cabia 2 bois nela, eles colocavam junto, ligavam a canga a um arado e esses 2 bois iam andando pela terra e arando a terra. E precisava que esses 2 bois andassem juntos, no mesmo ritmo, para o arado não ficar torto. Depois de um tempo, precisava treinar, adestrar um touro novo para poder trabalhar no arado. Mas esse touro novo, ele era agitado, ele era um pouco mais selvagem, ele não era muito adestrado. Então, o que acontecia? Por um tempo, o dono das terras colocava esse boi novo com um boi mais experiente e deixava eles andando juntos, no mesmo jugo, na mesma canga. E o boi novo ia para um lado, ia para o outro, ia para frente, ia para trás, até que com o caminhar desse animal novo com o mais experiente, ele ia ficando mais amansado, ele ia ficando mais manso e ele ia aprendendo o ritmo do passo daquele boi mais experiente. Jesus está dizendo, em outras palavras, eu sou o manso e humilde de coração nesse jugo. Adivinha que boi que você é? É ele, é na caminhada com ele, seguindo os passos dele, tendo uma relação de intimidade com Jesus através da oração, através da meditação da palavra, através do trabalho do Espírito Santo na sua vida, é que você vai adquirindo a mansidão, a humildade, a paciência de Jesus. É na caminhada com Jesus que você vai encontrando o descanso para a sua alma. E, portanto, como diz em Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que interessante, isso quer dizer que os mansos vão ter a terra para si, isso é uma promessa de Jesus. Mas eles não vão conquistar, não é pela força da capacidade desses mansos que eles vão conquistar a terra. A terra vai ser herdada para eles. Eles vão receber de Deus a terra. É uma questão de dependência. Eles não confiam na sua capacidade, no seu próprio poder. Eles confiam em Deus. Eles esperam em Deus. Eles colocam todas as coisas nas mãos de Deus. E qual é a herança dos mansos, aqueles que têm esse tipo de paciência? É receber a terra por herança. Outra coisa que Deus valoriza é o domínio próprio. Olha a segunda parte do versículo aí. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Os bravos guerreiros conquistavam cidades, e isso não deixa Deus mais admirado. O que admira o coração de Deus a respeito de uma pessoa é se ela consegue dominar o seu próprio espírito, o seu próprio coração. Porque às vezes a gente é movido por impulsos, a gente muitas vezes é movido pelos nossos desejos, a gente muitas vezes é movido pelas nossas iras,
E aí a gente não consegue fazer nem aquilo que a gente se propõe. A gente não consegue falar direito com as pessoas, muitas vezes, expor o nosso ponto de vista sem brigar, dialogar com as pessoas sem brigar. A gente não consegue dar parâmetro para os nossos desejos, e aí são os nossos desejos que nos dominam e não o contrário. A gente, muitas vezes, por exemplo, quando eu falo de desejos, uma coisa que é muito comum é a comida. A gente sabe quando é a hora de parar, mas a gente não para porque a gente quer mais. Porque o nosso coração pede, 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 até quando o nosso estômago já falou que chega. E aí a gente vai se empanturrando de comida e a gente perde o controle. Perde o controle a tal ponto que é a comida que nos domina e não nós dominando a comida. Que coisa, não? Mas olha só, o que Deus valoriza é uma pessoa que tem autocontrole, domínio próprio, temperança. Uma pessoa que não deixa o seu coração ser dominado por nada. Como isso pode acontecer? Isso acontece porque, porque o nosso coração, para não ser dominado por nada, pelos nossos impulsos, desejos, ele precisa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. A gente, portanto, precisa andar no Espírito Santo de Deus, viver dominados. Andar no Espírito é a mesma coisa que viver governado, dominado pelo Espírito Santo. A gente tem que entregar todos os pontos da nossa vida, tudo que a gente é, tudo que a gente tem, para o governo do Espírito Santo de Deus, deixar com que ele nos encha com o seu Espírito e então ele vai nos guiar. Ele vai dizer o que é e o que deixa de ser. Ele vai nos apontar os nossos excessos e ele vai dominar o nosso coração a tal ponto que os nossos impulsos e os nossos desejos não são aquilo que vão ditar as normas da nossa vida, mas é Ele mesmo, Deus, o seu Espírito Santo agindo na nossa vida. É isso que precisa ditar as nossas, o passo da nossa vida. Por isso, nós vamos ficar com esses dois pontos daquilo que Deus valoriza. Não é tudo, mas se a gente fosse falar de tudo o que Deus valoriza, eu ia gravar aqui um longa-metragem e desses com várias horas, porque é muita coisa. Mas eu vou deixar você com esses dois pontos, essas duas qualidades que Deus valoriza. A paciência no sentido de ser lento para se irar e o domínio próprio. Lembrando que, na verdade, esses dois eles são adquiridos da mesma forma. A gente precisa deixar Jesus Cristo dominar a nossa vida. A gente precisa andar perto de Jesus e buscar a Deus dia após dia, com mais intensidade. Deixar que essa busca nos transforme. Deixar que o Espírito Santo de Deus e o seu poder transformador vá moldando o nosso caráter e a nossa vida. É assim que a gente vai criando, né, vai crescendo na nossa alma aquilo que é qualidades que Deus valoriza, como a paciência e como o domínio próprio. Eu quero aproveitar para orar por você e pedir que Deus produza em você a paciência e o domínio próprio necessários para que você viva uma vida que agrade o coração de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor e nós te pedimos no nome do Senhor Jesus perdão por todas as vezes que nós vivemos a nossa vida na base do bateu levou, no engulo sapo. Ajuda-nos, Senhor Deus, inclusive a realmente não engolir sapo. E se tem alguma mágoa, alguma coisa que está dentro do nosso coração fermentando, nós queremos colocar diante de Ti. Eu peço que o Senhor cuide do coração daquele que está me ouvindo, para que ele possa entregar a Ti todos os insultos, as mágoas, as coisas que o entristecem, para que ele viva livre dessas coisas na liberdade do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos
perdão por todas as vezes que a gente deixa que os nossos impulsos, que os nossos desejos dominem a nossa vida. Pai querido, nós te pedimos que o teu Santo Espírito domine sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, ditando os nossos passos. Ajuda a gente a crescer em intimidade com o Senhor. Ajuda a gente a viver mais perto de Jesus Cristo, para que nós sejamos transformados e a gente adquira o caráter manso, humilde e paciente do Senhor Jesus. Ajuda-nos e transforma-nos, Senhor, conforme a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Está começando mais uma semana e o que eu digo para vocês é vão para adorar o Senhor em todas as coisas da sua rotina, vão para ser bênção para as pessoas ao seu redor e vão fazendo isso na dependência do Deus que produz em mim e em você a mansidão, a paciência e o domínio próprio que são necessários para a gente agradar ao Deus eterno. Que Deus abençoe cada um.